Muito feliz com a sua presença, que alegria ter você por aqui. Acompanho o seu trabalho já, acho que há 15 anos, mais ou menos. Ô, louco. É... Assim você me entrega. Eu acho que você talvez foi a primeira neurocientista, né, docente aqui no Brasil, não foi? A questão sempre é a pergunta como é que surgiram os neurocientistas, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender que os neurocientistas nada mais são do que os pesquisadores que investigavam sobre o funcionamento do sistema nervoso e que ganharam essa nova ciência aí, porque ela evoluiu, ela está diretamente associada com uma ideia de da gente integrar com as ciências humanas, com as ciências sociais, né? E obviamente, isso muda um pouco o status, mas a neurociência em si é uma ciência nova, né? Então, a gente que é das antigas praticamente foi considerado neurocientista, né? Nenhum de nós tem um título de neurociência. Você pegar aí Roberto Lente, Siddhartha, Suzana Herculano, a gente não fez uma pós-graduação em neurociência. A gente fez em neurofarmacologia, em neuroanatomia, em neurohistologia, neurofisiologia e aí somos considerados neurocientistas. Hoje em dia tem pós-graduação em neurociência, mas nós somos de antes desse tempo, vamos dizer assim, né? Agora, eu junto com a Suzana Herculano, com o Siddhartha, a gente começou a trabalhar com divulgação científica. Então, eu sou dessa leva de professores que começaram a levar isso para o público em geral, e não só mais para dentro da academia, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu sou bem pioneira mesmo. Ah, que legal. Parabéns, parabéns Obrigada. pelo. Você é um patrimônio cultural do Brasil. Eu acredito que a maior parte das pessoas aqui já te conhecem. Mas nós temos aqui, a maior parte são psicólogos, temos muito médico que passa aqui dentro das nossas lives. E eu trago um pouco da neurociência, do neurocounseling, né? E você falou um pouquinho, eu venho das humanas, venho da filosofia, da antropologia e fui entrar na neurociência depois. E hoje a gente preparou um tema, você sugeriu um tema muito importante, até a pergunta para abrir aqui, muitas pessoas, mediante a crise, paralisam ou conseguem viver a sua vida ali o tempo inteiro pensando no problema, em ter uma reatividade ao que está acontecendo, enquanto uma parcela da população consegue continuar com motivação ou motivo para agir, ser útil, servir, entregar e continuar esses processos. A grande pergunta é: a ciência tem alguma coisa para nos dizer em termos de motivação? Então, César, eu acho que a grande questão aqui é que a gente precisa também tomar um pouco de cuidado para não dizer que as pessoas que se mantêm motivadas são winners, né? São os vencedores, e aqueles que se sentem abalar são os losers, né? Na verdade, a maior parte das pessoas, a gente já estava vivendo no Brasil, especialmente, 6, 7 anos de crise. A crise para a gente está agudizando tremendamente agora, mas a gente já vem de tempos muito ruins, tanto em relação ao trabalho, tanto em relação à sobrecarga daqueles que estão empregados, situação financeira, oportunidades, a situação política, o confronto político. Então, tudo isso tem desgastado demais o povo brasileiro, né? E a emocionalidade, ela é fruto de uma somatória. Na verdade, mais do que isso, de uma potencialização de fatores. Então, é como se nós tivéssemos diferentes vetores de força, onde todas as coisas que a gente sofre, e todas as mudanças que são próprias do mundo contemporâneo, todas essas circunstâncias provocam dinâmicas emocionais, e aí o coronavírus vem e praticamente ele empurra quem está na beira do precipício para pular, ele leva quem está na beira da depressão para a depressão, ele leva quem está vivendo estados de ansiedade para uma situação ansiosa, né, para uma condição ansiosa patológica. Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que as dinâmicas do cérebro, elas são somatórias, elas são, por ser um sistema complexo, são derivadas dessa complexidade, né? Então, qual é a diferença que existe entre as pessoas? Basicamente, tem aquelas que estão conseguindo superar as crises a partir do enfrentamento, estão conseguindo algum resultado, estão conseguindo alguma motivação, alguma perspectiva futura, e aquelas que estão
se percebendo num buraco, né, numa situação muito complicada. Aí é aquela questão que a gente sempre tem que considerar. Quem está se sentindo no buraco, ele é fraco em si, né? Ele não tem recursos em si, ou na verdade ele não tem entorno, né? Ele não tem uma comunidade, ele não tem uma comunidade de pertencimento, ele não tem efetivamente um grupo de amigos, ele não está... Ou até às vezes as pessoas têm um grupo de amigos, mas elas não conseguem perceber empatia nessas pessoas, elas não se percebem importantes para aquele grupo. Então isso tudo fragiliza muito, né? Quem vai procurar, quem vai resolver a situação da melhor forma possível é aqueles que têm um entorno muito mais elaborado, né? Então a gente está vendo hoje, né, César, um monte de gente se queixando porque tem que ficar em casa, porque como que eu vou fazer um isolamento social e tal. Aí fica parecendo um papo de poliana, né? Mas escuta, você tem casa, né? Você tem casa para você ficar isolado, né? Isso já per se já deveria ser alguma coisa que te deixasse fortalecido. Porque a gente aqui em São Paulo mesmo tem uma quantidade de moradores de rua. No bairro onde eu moro, o número é 14 mil moradores de rua, né? Para essas pessoas, elas não têm nem acesso à informação, elas não têm acesso a nada. Quer dizer, a doença vai... Elas não vão nem se sentir ameaçadas, entendeu, César? Porque elas não vão ter nem recurso, não vão nem ter acesso para se sentir ameaçada. Então, veja como é mais complicado. Quer dizer, a gente deveria agradecer pelo menos o fato da gente ter o acesso à informação e ter a condição de ficar isolados em casa, ter a condição de se manter seguro, né? De criar essa situação de segurança. Obviamente que eu estou falando com uma parcela restrita da população. A grande maioria da população, nesse exato momento, está pensando como é que vai virar o mês, como é que vai comer, como é que vai pagar suas contas. E seria injusto de nossa parte, César, dizer que essa fragilidade diante dessa ameaça é uma fraqueza, entendeu? Não é bem assim. Na verdade, eu acho que é um desafio muito grande. E poucos de nós têm recursos, né, para enfrentar esse desafio sem, de fato, se sentir destruídos, se sentir enfraquecidos e tudo mais. Mas, para a gente não ficar nessa fala que é só uma fala muito pessimista, uma fala muito de cenário, né? Vale a pena a gente compreender que existem recursos no nosso sistema nervoso, existem recursos no nosso sistema emocional para que a gente transfira a ideia de ameaça para um conceito de desafio. Então, esse seria o primeiro passo para você começar a normalizar a sua dinâmica emocional, né? Você começar a pegar que recursos eu tenho, o que eu sei fazer, o que eu posso entregar de valor para a sociedade nesse momento, né? A gente, por exemplo, está aqui fazendo a nossa entrega de valor, né? Eu entendo isso como um desafio que você me propõe. Então, Carla, pega esse teu conhecimento aí, que é o que você tem na sua vida, e usa isso de forma a atender aí o meu público, as pessoas que também, elas per se ajudam muitas outras. Quer dizer, olha que enorme corrente, né, de potência que a gente vai construindo quando a gente tem uma atitude como essa. Eu podia estar chorando, né? Podia estar chorando aqui num cantinho da minha casa, morrendo de medo, de tudo e tal, e não tô aqui. Então, só isso, né, já nos coloca numa situação mais confortável diante da demanda social que a gente está recebendo. Então, transferir ameaça para desafio já é um baita de um negócio. E para isso, a gente precisa de dopamina, né? Mas fala que você está querendo falar aí, senão fico só eu aqui. Não, eu quero te ouvir mais. Hoje estou aqui, a gente, diante de uma pessoa que vem antes, a gente tem que honrar. O seu conhecimento é muito, muito, muito profundo, muito precioso. Pegar dois ganchos que você falou que fazem muito sentido. Primeiro, eu estou essa semana inteira, né, também comunicando, eu vejo que você vem trazendo também comunicação, e é muito do amadurecimento final da personalidade, como eu venho da parte do estudo psicológico, né, o amadurecimento da personalidade em se colocar em servidão perante a qualquer desafio, e você vai trazer a questão da dopamina, que é fundamental. E você falou dos moradores de rua, e antropologicamente, se a gente olhar histórico, né, ontem eu falei muito sobre a gripe espanhola, as primeiras pessoas afetadas são as que nem percebem, muitas vezes, o que está acontecendo, que são as pessoas de baixa classe social, depois as pessoas de uma classe social que tem um certo manejo pela sua vida, elas são as secundárias, que são, de repente, pessoas que estão prestando serviço hoje de manufatura, elas não vão ter como lidar com as decisões, porque elas prestam um serviço
de baixa classificação e muitas vezes não tem como gerar alguns artifícios para suas próprias vidas. E os códigos sociais, né, ao qual o Brasil está inserido numa crise há muito tempo, e muitas vezes, aí é uma frase que eu acho que vai fazer muito sentido, a crise pode virar uma justificativa para grande parte das pessoas, que é o que você disse. A gente é um desafio, efetivamente é um desafio, o ponto onde a gente amadurece, né, em perceber as nossas emoções e usar o nosso sistema a nosso favor, é justamente quebrar isso, não tornar a crise uma justificativa para a tendência amorosa que o nosso cérebro já tem por natureza. A nossa amígdala, quando ela processa estímulos, começa a perceber um medo excessivo e eminente não no presente também, ela joga uma descarga de vários hormônios, neurotransmissores, vai preparar a nossa fisiologia de uma forma e depois chega a informação no nosso pré-frontal para a gente poder decidir o que fazer ou não fazer com aquilo. E muitas vezes, né, no período de crise, a gente imerso nessa situação, a gente impede o sistema de criar motivação. Fala um pouquinho dessa molécula da motivação, né, esse hormônio tão especial. Eu queria, na verdade, eu vou fazer o mesmo desenho que você fez e vou pontuar algumas coisas que eu acho que são muito importantes, mas antes eu queria chamar a atenção para a presença aqui na live da Regiane Toigo, que é uma pessoa que está a semana inteira fazendo lives com gente de fora, trazendo depoimentos de gente da Europa e tal. A gente tem que valorizar essas pessoas que fazem uma entrega de conteúdo muito importante. A Regiane está fazendo isso a semana toda. Beijo, minha amiga, parabéns aí pelo seu trabalho, que você arrebentou essa semana. Mas você falou uma coisa interessante, né? A gente sempre acha, ó, que coisa curiosa, que a nossa parte vulnerável, que aquilo que é mais frágil em nós, é o que é antigo, é o que é evolutivamente anterior. Então, a gente olha para a amígdala e fala, pô, a amígdala vai me sequestrar, vai liberar um monte de hormônios ruins, etc. e tal. Mas olha que curioso, César. A amígdala, ela tem um tempo de duração a atividade dela. Ela te sequestra, ela libera adrenalina, mas isso tem um limite, a adrenalina acaba, se extenua. E o natural é que depois de uma descarga dessa, você retornasse a um estado de homeostase. Que você tivesse uma liberação de acetilcolina, que você vivesse um movimento parasimpático, que você lambesse suas feridas, porque a luta acabou. Mas o grande culpado da gente manter essa dinâmica, olha que loucura, é o próprio córtex pré-frontal, que fica dando luz para aquilo e fica alimentando aquela dinâmica através do pensamento. Porque a amígdala, ela já viveu a dinâmica dela de ameaça e ela poderia até esquecer aquilo, porque o estímulo acabou. Ela não está mais vivendo o estímulo, ela não está mais na frente do Jornal Nacional com os números das mortes, ela não está mais na frente de alguém com uma máscara que deixa ela assustada e tal. A amígdala, beleza, passou o evento, ela desencana. Mas o maldito do córtex pré-frontal, que a gente fica colocando ele, sabe, enaltecendo ele e tal, ele não é essa beleza toda. Porque quando ele não está bem adequado, quando ele não está equilibrado, ele é quem fomenta o sistema emocional através dos mecanismos de ansiedade. Então, a fonte da ansiedade não é a amígdala, não é o sistema emocional. É o córtex pré-frontal que não consegue parar de pensar naquele evento. E começa a dar ênfase demais para aquela situação. Então, o que a gente precisa? A gente precisa dar recurso para o córtex pré-frontal para que ele não fique fazendo isso. Para que ele não fique estimulando o tempo inteiro a nossa emocionalidade mais, né, complicada. E olha que coisa linda. A dopamina, como neurotransmissor, ao ser liberada no núcleo accumbens, é só liberada nos núcleos da base, ela tem um papel muito importante de fazer escolhas comportamentais. Ela diz assim, puxa, é aqui que está o meu recurso nesse momento. Então, para mim, por exemplo, a minha dopamina ela é apaixonada numa banana split, num brigadeiro, num petiscão, entendeu? Porque eu sou da comida, né? Meu vício é comida. Então, a minha dopamina tem essa fissura na vida dela. Se ela vê uma chance de comer, é com ela mesma. Ou, por exemplo, eu tô aqui batendo papo com você. Eu, para dar aula, minha dopamina vai lá em cima. Então, por isso que eu faço isso com tanto fervor, durante tanto tempo e tantas vezes por mês, por semana e tudo mais. Né? As pessoas que vão fazer curso comigo lá, eu faço 24 horas de imersão em neurociência, eles já não estão aguentando mais sentados, né? E eu estou enlouquecida que eu não parei de falar ainda. Né? Então, porque isso, a minha dopamina está aí. Agora, a dopamina tem um fenômeno muito interessante que ela inibe o córtex pré-frontal. Isso pouca gente sabe.
Então, além, obviamente, dela estimular comportamentos que estão relacionados ao que você se motiva, e aí não significa só vício ruim, tem um monte de escolhas aqui que são de entrega, como eu disse para você agora, eu dar aula, por exemplo, é absolutamente dopaminérgico, né? Eu estar aqui na live com você é absolutamente dopaminérgico. Mas o fato de eu estar vivendo essa situação agora aqui com você, meu córtex pré-frontal está reprimido e eu não estou pensando será que minha mãe vai pegar o coronavírus? Será que... Acabou essa preocupação. Que nesse exato momento eu consegui focar, consegui fazer o meu flow para o que a gente está fazendo. Então, veja, o córtex pré-frontal ele não é maravilhoso. Ele só pinta de gatinho na história, você entendeu? Mas, no fundo, é ele que, se não estiver bem equilibrado, pira a sua cabeça. Porque ele fica sugerindo pensamentos ou possibilidades. Porque é o córtex pré-frontal que é a máquina no nosso cérebro de imaginar. O seu sistema emocional não faz nenhuma imaginação. Ele só responde aos estímulos sensoriais que estão acontecendo de fato. Ele só responde se você efetivamente estiver vivendo uma situação no presente. E ele te responde com base no que ele viveu no passado. Entendeu? Agora, o córtex pré-frontal, as regiões, na verdade, as regiões cognitivas e executivas do cérebro, que a gente diz que tem parte no parietal, parte no córtex pré-frontal, mas fundamentalmente funções executivas ali no dorso lateral do pré-frontal, ele fica enlouquecendo, criando cenários. E, obviamente, cenários que estão sendo estimulados pela circunstância vivida. Porque esse é o papel dessas regiões. Ele não trabalha com o presente ou com o passado, ele trabalha com o futuro. Ele trabalha com a perspectiva futura. Então, ele vai trabalhar de duas formas diferentes. Ou ele trabalha criando cenários de futuro que são positivos, que são a resolução da crise, que é onde eu vejo a potência de resolver essa crise, ou ele cria um maldito cenário onde eu vou morrer, onde minha família toda vai morrer, entendeu? Onde eu vou ficar sem dinheiro para comer. Então, aí que está a história da psicologia positiva que pouca gente entende, ou o segredo que pouca gente entende. Não é o fato de que se você pensa numa coisa positiva, ela vai acontecer porque é quântico. Isso a gente nem pode garantir se sim ou não. Mas, de verdade, quando você começa a gerar cenários, que são cenários positivos, você, de uma certa forma, harmoniza o seu sistema emocional. Porque você não fica sugerindo ideia ruim para ele o tempo todo. Então, você não fica ativando a amígdala sem necessidade. Porque a amígdala deveria ficar restrita a responder a eventos que são reais. As situações reais. Então, eu gostaria que você morresse de medo quando alguém estendesse sua mão para você. Sabe? Para você apertar a mão dela. Pô, aí a tua amígdala tem que disparar, porque não é para pegar na mão da pessoa. Certo? Mas não é necessário que você fique pensando, puxa, quando eu sair na rua eu não vou pegar na mão de ninguém e tal. Porque ele estava naquele momento. Então, não vai ter vantagem nenhuma você ficar simulando esses cenários. Você não vai conseguir melhorar a tua performance simulando esses cenários, porque o seu sistema emocional já está cuidando disso, ele já está em alerta. O córtex pré-frontal ele funciona muito bem para que você interfira no futuro e não no presente. Né? Então veja como que você complica a sua situação se você ficar estimulando o maldito sistema de valência negativa o tempo inteiro. Quer dizer, isso vai te gerar uma sensação de ameaça constante, cujo nome chama-se ansiedade. Não tem outro nome para isso, né? Que é esse cenário de ameaça constante. Quando você levanta o teu grau de dopamina, e essa dopamina vem positiva, porque, veja, tem uma dopamina que pode vir. Então, beleza, vou ficar cheirando cocaína o dia inteiro. Não, beleza, vou comer feito um porco. Não, beleza, vou ficar na rede social, pirando na rede social. Nada disso vai resolver. Então, aí que está a escolha de quais são os seus comportamentos dopaminérgicos que você tem grande potência para suavizar o seu presente, porque isso ajuda a sua amígdala. Né? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso me engajar para que o meu presente fique mais suave? Né? Eu vou fazer minha sobrinha acabou de me mandar uma foto que eu morri de rir. Ela tem um grupo de amigas que elas se amam. Toda sexta-feira elas se reúnem, etc. e tal. Bom, beleza. Tirou uma foto, elas estão todas no Zoom, cada uma com seu copinho, curtindo. Pode ser, pô, que saco e tal, mas é o que temos para hoje. E por que só o que temos para hoje a gente não vai fazer? Se é o que temos para hoje, é isso que a gente vai fazer. E a gente vai se engajar nisso. Não vou ficar tipo, mas eu queria mesmo era estar na casa de fulano. Pô, você não vai na casa de fulano. Então, sabe, baixa essa... Isso é mimimi, né? Isso é mimimi para burro.
Porque você tem recursos. Aí eu sempre fico pensando, ver quem não tem recurso. Quem é que não tem recurso nessa hora, né? Quem é que não vai ter, por exemplo, um hospital de qualidade para poder ser atendido? Essa pessoa a gente tem que se preocupar. Aqui no estado de São Paulo, acabei de ouvir, o estádio do Pacaembu e o AMB vão ser preparados para receber pessoas que têm sintomas e tal. Mas aí eu já acho maravilhoso, eu acho lindo, entendeu? Que você tenha pessoas que estão na rua, que a força de saúde está na rua. Eu queria, inclusive, aproveitar que eu sou professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa há 25 anos. Existem pelo menos 2.800 médicos nesse país que passaram pela minha sala de aula e eu queria de verdade agradecer a todos eles. Eu, 12, 13 anos sendo professora da Faculdade de Enfermagem. Tem lá aí também, pelo menos, umas 500 enfermeiras para as quais eu dei aula. Minhas queridas alunas, muito obrigada. É isso que a gente tem que fazer. Agradecer as pessoas que estão lá na linha de frente e entender que nesse momento aconteceu uma coisa horrível. Isso é uma coisa horrível. Isso aí já aconteceu. Enfim, agora, qual é o recurso que a gente tem? Porque não adianta, se você ficar ansioso, você não vai conseguir voltar atrás. O vírus não vai desaparecer, nada disso vai acontecer. Só que você vai estar usando toda a tua energia de forma equivocada. Então, o que é inteligência emocional, como as pessoas gostam de falar? Eu não gosto desse termo, tá, César? Sou chata com essa coisa de Eu tive aula nomenclatura. com você na PUC, eu sei. Pode falar. Sou chata, entendeu? Porque, para mim, inteligência é uma coisa que é cognitiva, que é essa construção do córtex pré-frontal, e a emoção ela é uma construção muito mais complexa. Mas o gerenciamento emocional, você ser capaz de estruturar o que você está recebendo de sinal do seu sistema emocional e usar aquilo de forma a acrescentar na sua dinâmica comportamental, ajudar as pessoas, ajudar o seu entorno, perceber que você faz parte de um grande grupo, né? Eu acho que aqui, por exemplo, a gente está aí com quantas? 89, 90 pessoas, 91, né? Com nós dois. Eu acho que a gente está num grande grupo onde a gente pode fazer coisas que são para a coletividade, ao invés de ficar pensando só em si mesmo, né? Eu estou vendo, por exemplo, a Solange Frazão, que é uma querida também, que eu conheço pessoalmente, uma figura que, pô, tem, sei lá, milhões de seguidores, tá todo dia fazendo ginástica que dá para fazer em casa, para as pessoas seguirem ela e fazer a ginástica com ela, uma coisa. Pô, é o que ela pode fazer, ela não sabe ir lá para o hospital entubar paciente, entendeu? Mas ela está super engajada em fazer as pessoas terem aí um jeito de se. Ah, mas é que bobagem. Bobagem! Na verdade, isso é mais importante para ela que está fazendo do que para quem está assistindo. Está muito mais conectado com o fato dela poder estar fazendo a entrega dela. Então, cara, primeira pergunta: qual é a entrega que você pode fazer? Porque isso está conectado com a sua dopamina, que está conectado com a forma como você vai acalmar esse seu processo emocional e vai conseguir passar por esse desafio. Nós vamos ter um desafio. Mas aí, por exemplo, o governo vai baixar juros, nós vamos pagar, sei lá, conta, quem tem empresa não vai pagar o simples. Algumas coisas vão ficar mais fáceis, outras vão ser absurdas. Então, você tem, veja o que aconteceu lá no Rio de Janeiro com a diarista, né? A primeira mulher que morreu lá no Rio de Janeiro. Qual que é a história dela? Ela atende lá uma patricinha qualquer, que agora eu tenho que falar assim, porque não tem outro jeito, né? Porque ela foi uma responsável, que vem contaminada da Europa e não avisa a sua funcionária que ela tem que tomar cuidado. Essa senhora, que é uma senhora de idade, se contamina e morre. Isso, para mim, é agir completamente fora do coletivo, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda, tanto aqui quanto no escritório, só que agora elas estão em casa. Eu estou aqui, eu lavo minha louça, eu faço minha comida. Eu acho que isso são ações que são as suas contribuições, né? E a gente tem que ver, primeiro, sair da ameaça para o desafio, e daí, passou essa tensão do desafio, vamos começar a procurar a oportunidade. Porque essa é a jornada. Ninguém pula da ameaça para a oportunidade. Isso é fictício. Ninguém consegue estar no meio da ameaça e ver uma oportunidade. Isso é fictício. Mas viver essa transição pelo desafio, onde você começa a liberar dopamina. Sabe o que é legal, César? Falo demais, né, cara? Não, Sabe o que é continua. legal? Quando você consegue viver uma jornada de desafio, que você libera dopamina e que você consegue viver a entrega, consegue perceber que as pessoas se beneficiaram daquilo, isso vai gerar uma liberação super importante de serotonina, que é um ciclo que se fecha. E essa liberação de serotonina que a gente consegue lá no fim do dia, quando a gente fez as coisas certas, com as pessoas certas, da forma certa,
Mas no nosso entendimento, né, não precisa ser um entendimento social, no nosso entendimento, essa liberação de serotonina faz você acordar melhor no dia seguinte. E você entra numa espiral de valência positiva emocional. E exatamente o contrário pode acontecer. Porque se você não vive isso e fica na ameaça o tempo todo, você não libera serotonina. Porque sabe o que a serotonina significa na natureza? Ela é o neurotransmissor que representa o comportamento do macho alfa. Não porque seja masculina, não é isso. Mas é aquele comportamento do animal que na sua tribo tem todo o status, come a melhor comida, vive sendo paparicado, tem sempre alguém querendo tirar um piolinho dele, né? Esse status, esse lugar é o lugar da serotonina máxima, que é quando eu me vejo integrado ao meu meio, integrado à minha sociedade. Né? Então, o fato de ter 100 pessoas aqui assistindo o que a gente está falando é melhor para mim até do que para as pessoas que estão me assistindo. Porque isso vai fazer uma liberação de serotonina importante em mim, né? E que isso vai me gerar amanhã, eu acordo mais ainda estimulada, e assim eu vou, e assim eu vou. Né? Vai ter um dia que eu vou cair? Lógico que vai. Tem dia que eu falo, gente, não vai dar certo. Só que aí eu tenho outras pessoas que podem me dar suporte, que me seguram. Então eu não tenho que estar forte o tempo todo. Mas eu tenho que estar num grupo, sabe? Que tem essa troca, que oscila, que isso fica interessante, para que a gente possa sair desse lugar, que é um lugar da noradrenalina pura, né? Da adrenalina pura, que só cria pilha e não resolve nada. A adrenalina pura não resolve nada. Tanto que nenhum de nós usa nenhuma substância lícita ou ilícita que aumenta só a noradrenalina. A gente sempre vai procurar substâncias que liberam junto uma dopaminazinha, uma serotoninazinha, porque só adrenalina não dá prazer para ninguém. Posso complementar? Nossa, sensacional, é uau, assim, um transbordo de conhecimento, sabedoria. Tem uma frase do Viktor Frankl muito legal, que podem tirar tudo de um homem, só não podem tirar dele a capacidade que ele tem de escolher o que ele vai fazer com qualquer que seja a circunstância que ele está vivendo. E é muito do que você está falando. Todos nós estamos aqui, a maior parte da população que está sofrendo, ela tem um diálogo, né, de eu tô com medo, eu estou sofrendo, estou desanimado, e elas não assumem nem a responsabilidade de declarar aquela emoção que elas estão vivendo, de dizer, estou me fazendo sofredor, estou me fazendo medroso. Porque para isso acontecer, muito do que você está falando, a amígdala, ela sinaliza, né? Ela vai mostrar que alguma coisa tem que ser dada atenção. Depois chega a informação para a gente processar. E aí a gente decide alimentar ou não aquilo através das nossas escolhas, né? E é muito fácil falar de escolha quando a gente está falando de coisas boas, né? É fácil escolher entre o bom e o ruim, como eu sempre digo, né? É fácil acordar e escolher, mas entre o ruim e o ruim, entre o bom e o bom, muitas vezes a gente entra em conflito, né? Interno de tomar algumas decisões. E viver é decidir, e decidir é jogar fora, né? Ao decidir, acordar e perante a crise, você se fazer útil, se fazer servidor e parar de pensar nos problemas que amanhã talvez você tenha que lidar, te faz estar aqui mais capacitado em, como você disse, ativar o sistema de recompensa, ativar as vias dopaminérgicas, já, tanto lá para o mesolímbico, né, jogando lá no núcleo accumbens para a gente tomar decisões mais ponderais, gerenciar os nossos processos internos, porque tem um jogo externo, tem um jogo interno, e essas duas coisas são diferentes. Como diz Sartre, o problema não é o que a vida faz conosco, mas aquilo que nós fazemos com o que a vida faz conosco. E nesse momento entra a nossa capacidade inteligível de parar e olhar, tá, eu estou tocando uma situação. É que a maior parte das pessoas, como eu digo, né, dentro do trabalho para terapia, aparece um monstro na nossa frente, às vezes, todos os dias, chamado dor, chamado problema, perigo, e aí a gente quer esconder, o perfil evitativo vai fugir, o perfil mais fleumático, ele vai mergulhar naquilo, ele vai viver aquilo como a sua existência, e poucos são combativos. E o que é a capacidade de combater isso? É abraçar esse ente que está na nossa frente e entender o que eu posso aprender e servir naquele momento. Você falou do ciclo, né, de recompensa, a adrenalina é uma parte que a maior parte das pessoas não consegue nem acessar, porque antes a gente tem que disparar a dopamina, né, a capacidade de eu vislumbrar a possibilidade de ser útil, né, de ter um contato social, como você disse, às vezes a gente cai, e onde encontra, né, todas as ciências, psicologia, uma ferramenta é a contribuição social, o contato social, é a ferramenta mais preciosa.
Até tem um estudo que saiu agora muito recente, acho que faz uma semana, muito legal no Up to Date, que fala das comparações do que aconteceu no SARS e o que aconteceu no coronavírus lá na China. E ele fala da importância que a parte terapêutica do trabalho das pessoas realmente perceberem. Ele fez total diferença nessa situação, por mais que foi mais nociva, porque a gente tem isso aqui, a internet. Então, não há um enclausulamento social. A gente ainda tem a possibilidade de escolher as informações que a gente vai colocar para dentro e poder escolher colocar também as informações para fora, como você disse sobre a Solange. Como eu posso ser útil, né? Se você acordar e fizer essa pergunta para você, vai começar a jogar dopamina, você vai começar a conceber ideia de alguma coisa, e aí, vendo essa ideia e caminhos viáveis, aí vou trazer até uma frase para te passar do Spinoza, né? Que a gente fala aqui de motivação, mas a motivação tem palavras diferentes, como a potência do ser para Spinoza, potencial de ação, libido para Freud. A gente tem vários pensadores que já falaram disso lá no passado. E ele fala assim, até uma coisa que você pode fazer agora. Acordando amanhã, talvez seu dia foi desafiador, né? Ele faz uma pergunta: o que você pode ser útil e que pode verdadeiramente fazer feliz amanhã, mas que vai exigir uma certa capacidade de ação? Você consegue visualizar isso? Aí, se você internamente olha, fazer mais do que você está acostumado, sair daquela ação confortável, né? Quando a gente treina, você sabe, ensina muito sobre isso, quando a gente treina o nosso cérebro, a gente cria a capacidade dele demandar energia como, vamos dizer, aqui eu tenho que pagar essa conta, ela já faz parte. No começo vai ser difícil, a motivação ela não existe se a gente não movimentar, não tiver um motivo para agir. E aí ele faz uma segunda pergunta: você pode conceber alguma coisa que impeça isso internamente de acontecer? Se não, então essa coisa já existe. Mas conceber o valor da coisa pela coisa não vai fazer ela ser necessária na sua vida. Fazer ela ser necessária é uma atitude de ativação. Para Spinoza, né, o potencial do ser, ou a motivação, é a capacidade que o ser tem, a mesma que a gente tem quando a gente vai ter aquela reunião difícil, quando a gente vai ter que, de repente, fazer um exame que a gente não quer e que toca o despertador e nos tira da cama. Essa mesma capacidade de agir é a que vai fazer o seu dia amanhã ser melhor. E aí eu vou te passar, porque eu tenho falado muito essa semana, né? Nós somos ferramentas, e lá na China, nos Estados Unidos, na Europa, estão pedindo que os terapeutas, que as pessoas da área da saúde possam contribuir gratuitamente, servir a população com informação para que elas possam tocar algumas coisas que a gente que tem tudo isso também está refletindo. Imagina a população que não consegue lidar com as coisas porque não tem informação para entender o seu organismo. O que você diria aqui para a gente quebrar o viés da negatividade, né, que é um viés psicológico? O que a pessoa que está nos ouvindo aqui, que são multiplicadores, a maior parte deles terapeutas, como ele quebra esse viés da negatividade? E tem uma grande objeção aqui, Carla, que eu quero que você ajude especificamente. A maior parte deles tem medo de se expor na internet ou falar na internet. Estão ainda olhando muito para si, estão ainda muito preocupados com o seu prazer, com rejeição e etc., e menos em servir. Como a gente quebra esse viés da negatividade e ajuda essas pessoas a se ativarem também para vir nesse processo de revolução positiva aqui no Brasil? Eu acho que, fundamentalmente, César, a escolha de ser um terapeuta, ela já é uma escolha que revela a potência daquele indivíduo. Então, a primeira coisa é se conectar com essa sua escolha. Do porquê que você fez uma escolha de atuar profissionalmente como alguém que está para o outro, né? Porque o terapeuta, se ele não estiver para o outro, ele não entendeu nada da história, né? Naquele momento em que ele está no setting terapêutico, ele está para o outro. Ele não existe mais para si. Ele precisa se anular para que o outro exista, para que o outro ocupe aquele espaço e que o espaço seja um espaço de entendimento, de insight, de compreensão de si próprio. Então, esse é o primeiro ponto. A tua intenção genuína mesmo, ao ser terapeuta, tem que estar conectada com o outro. E aí tem uma outra coisa que eu queria trazer para você, que é a seguinte. Provavelmente você já ouviu falar no valor da ocitocina. A ocitocina é um hormônio, está muito conectado com a maternidade, com o parto, com a amamentação, com o orgasmo feminino. Então, esse hormônio ocitocina, ele sempre é compreendido como essa coisa meio maternal e tal, mas no fundo, ele está conectado com o grupo social. E ele seleciona nesse grupo social quem são os meus e quem são os de Mateus, certo?
Quem são as pessoas que eu considero que são minhas, que são próprias, e os outros. E o que a gente viveu no Brasil ultimamente foi uma questão de aumentar a construção de silos, sabe? Das pessoas estarem muito dentro de grupos fechados e se isolarem. Então, a gente parou de perceber que a gente faz parte de um povo único. O que aconteceu recentemente em alguns estados, aconteceu hoje, de alguns estados fecharem as viagens interestaduais, como se o Brasil não fosse um país único, como se os estados pudessem se dividir, né? E isso é uma coisa que para mim me chama muita atenção, porque nós somos uma única nação. A divisão entre estados é uma divisão praticamente fiscal, né? Ela não é nem política, ela não é nem legal, ela é fiscal no nosso caso. A gente não tem nenhuma autonomia, né, nos estados. E aí a gente está entendendo que, tipo, eu não quero viagens vindas de São Paulo. Só que, veja, São Paulo tem tudo isso de caso porque nós somos um estado mais populoso. Em breve a situação vai acontecer em outro lugar. Então, nós somos um único povo. E a gente precisa compreender essa ocitocina, porque o grande valor dela é que ela é o principal remédio contra o estresse. Isso é muito legal, né? Porque o principal remédio para o estresse é o grupo, é o contato, é estar próximo. Então, antes de mais nada, como a gente é sempre muito egóico, né? O terapeuta, apesar dele ter essa intenção de contribuir com o outro, ele precisa pensar que o melhor, o principal beneficiário desse processo de conexão é ele próprio. Porque ele vai se curar, né? O curador ferido, Kiron, é o curador ferido. Ele tem as suas próprias dores, mas quando ele vai curar o outro, ele se cura. E ele tem essa perspectiva de curar. Então, a conectividade é um benefício que o terapeuta tem. Ele tem que se aproveitar desse benefício. Estar aqui agora, você sabe o quanto que eu e você estamos nos inundando de dopamina, de serotonina, por estarmos nessa troca. Quer dizer, se furtar a essa possibilidade de interagir com as pessoas, de fazer uma entrega, é uma coisa que você está roubando de você mesmo. Então, sem pensar só numa questão muito altruísta, porque obviamente o altruísmo é um valor soberbo, né, um valor soberano da humanidade, pense ainda egoicamente no valor que tem você fazer uma entrega para as pessoas que estão precisando. E daí você vai começar a experimentar que esse valor é transcendente e que de verdade você consegue esquecer suas próprias dores quando você se conecta com dores que obviamente serão maiores do que a sua, né? Então o Kiron ele consegue se curar justamente porque ele entende que todo mundo está na mesma dor, né? E eu acredito que os terapeutas têm um valor muito importante nessa hora. E tá aqui, fazer essa conexão. Mas eu tenho 100 seguidores. Se você estiver falando com 3 pessoas, quando você entrar na sua live, se você tiver 10 pessoas lendo o seu texto, você já fez uma coisa incrível, né? Você já avançou no sentido de você transformar a vida de algumas pessoas. E isso é suficiente, porque se cada um de nós pode contaminar outros 3 com o coronavírus, né, que essa é a métrica, a gente pode muito mais de contaminação pelo amor, pela prática de uma palavra de conforto, pela prática de uma compreensão, de trazer dados e trazer informações que não sejam alarmistas. As pessoas estão se divertindo nos grupos de WhatsApp mandando fake news alarmistas. Quer dizer, tem muito mais gente querendo pôr fogo no parquinho do que gente querendo cuidar. Então, os terapeutas fazem esse papel, são os que cuidam, né? E precisam fazer esse papel, porque tem muita gente querendo pôr fogo no parquinho, né? Parabéns pela declaração, eu acho que fundamental. Você falou uma coisa muito legal. Quando você começou a dar aula, você não dava aula para tantos, né? Você começou e continuou. Amanhã, ao invés de pensar em criar expectativas, quando eu tiver tantos seguidores, ou quando eu tiver tantas pessoas que possam ouvir, crie experiência, né? A experiência vai criar a condição de você chegar em algum lugar melhor. Então, antes de criar expectativa de alguma coisa que possa te frustrar, crie expectativa de uma coisa que você controla, que esteja completamente na sua mão, começo, meio e fim, que os estoicos nos ensinam. Não importa quantas pessoas vão vir, e se alguém falar mal do que eu estou fazendo, né, doutora, se alguém falar mal, você tem todo o direito de ter uma audiência, você não tem o direito de ter uma boa audiência, você não tem o direito de ter um bom pai, um bom filho, você tem o direito de servir com o melhor que você tem a tudo isso, a não receber de lá. E a gente cria expectativa quando a gente está olhando de forma egoísta para a gente e não olhando de forma
a ativar algumas coisas dentro do nosso cérebro que ajudam a gente a promover o altruísmo, vamos dizer, de uma forma mais genuína, né? Em servidão, em troca, em entrega. A gente já sabe que o principal beneficiário da boa prática é o próprio que o faz. Até por isso mesmo, quando as pessoas se envolvem em causas, né, quando vão para a África fazer coisas, elas continuam fazendo como se elas estivessem viciadas naquilo. Tem tanta dopamina num negócio como esse que quando você começa a se voluntariar, você não para mais. E é porque você é bonzinho? Para, né, de se achar. Não, você é igual como qualquer outro e precisa desse reconhecimento, precisa desse combustível. E não tem problema nenhum precisar, né? Eu estou aqui por vocês, mas estou aqui por mim também. E só isso faz com que eu esteja inteira aqui. Porque se eu estivesse só pelos outros, eu já estaria pela metade. Então, o fato de eu estar aqui também por mim faz com que eu fique inteira. E aí a gente pode estar todo mundo num ganha-ganha, né? E por isso que é tanta energia, por isso que é tanta possibilidade de troca. Porque senão não seria dessa forma. Eu estaria aqui tipo, quero acabar isso, tá bom, já deu, né, César? Poxa, já dei. Não é assim, não é esse o espírito. Então, quando você está com o espírito certo, tudo flui. Né? Você foi meu aluno lá na PUC, você deve ter visto ali que você deve ter recebido um vídeo lá de 2h30, 3 horas, né? Aquilo é editado de um trabalho de 4 horas que eu faço, que eu tenho que grava de novo. Se você não estiver inteiro, você não faz aquela entrega. Porque, obviamente, sabe quantas pessoas estão ali na minha frente? Eu estou com aquela energia toda que você me viu na aula. Tem 5 pessoas na minha frente. Só que eu tô sabendo. Você viu, você sabe do que eu estou falando. Tem 5 pessoas na minha frente. Se eu não estivesse entendendo que aquelas 5 pessoas e todas as outras que vão assistir o vídeo depois vão estar aproveitando daquilo, como é que eu teria energia para fazer? Não teria. Então a gente está por nós, pelos outros, pela coletividade, pelo conhecimento, né? O conhecimento per se já é uma coisa maravilhosa. Só o fato da gente saber já deveria ser uma coisa que ia ser comemorada, né? Então, poxa, essa entrega é necessária. A gente está vivendo um momento que quem tem para dar, tem que dar. E aí, paciência, entendeu? Se você não receber de volta agora, vai receber daqui a pouco. Não fica achando que você, eu não dei sorte, eu não dou sorte, ninguém cuida de mim. Então, não é verdade. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu movimento. O mais importante é que a gente esteja pronto para fazer a entrega. E aí o resto é... Cara, eu não tenho problema de... Desde que eu comecei a dar aula, comecei a ser professora, eu não tenho problema de ser alimentada. As pessoas me alimentam. Então, eu tenho muito combustível para dar, porque eu também recebo muito combustível. Sensacional. Uma frase do Shakespeare, acho que ilustra o que você disse. Em vez de se preocupar em receber flores, cultive o seu jardim, conserve sua alma. A consciência que Jung nos traz na maturidade, assim, quando ele olha, quando o homem vira homem, é quando ele toca a consciência da biografia de vida, que é a dopamina que a gente tem, quando a gente percebe que a história que vai além do nosso tempo, e eu não estou aqui dizendo além do nosso tempo por séculos, pode chegar, pode ser, mas se você consegue tocar a consciência que seu filho vai contar uma boa história para o seu neto de quem foi o pai, você vai conseguir perceber que essa crise também vai passar e que ele pode contar sobre como o pai ou a mãe foram ativos nessa crise em servir e entregar. Vou fechar aqui para você dar as considerações. Não sei se você... Tem uma pesquisa que foi feita numa universidade, eu não me lembro o nome, Vanderbilt, eu acho. Eles colocaram pessoas preguiçosas e pessoas que eles chamavam de aguerridas, né? Colocaram com exames, fizeram as duas viverem essa experiência, e aí teve uma série de coisas que aconteceu. A dopamina, naquelas mais aguerridas, vinha para o pré-frontal, vinha também na ínsula, e nas que não eram aguerridas, elas estavam muito concentradas nas regiões mais emocionais de preservação à vida. E olha que interessante, porque era uma escolha. Quando perguntaram para os dois, aquele que não tinha ação perante a vida dizia que não tinha condição de ter. Aquele outro que não tinha, que tinha a ação, ele falou, ele tinha uma escolha em ter ou não ter. E 100% do quadro tinha consciência que ele podia fazer alguma coisa, sendo que algumas pessoas foram colocadas em situações
teoricamente impossíveis de chegarem no resultado, mas eles escolheram fazer alguma coisa perante aquele chamado. Dá uma consideração final aqui, assim, no fechamento a gente falou sobre tanta coisa, mas tá por vir ainda, né? Vamos dizer, o impacto maior. A gente tem dois, né, grandes impactos. O impacto maior em relação à saúde, que é muito legal o Brasil ter comovido. Ontem eu trouxe um médico e ele trouxe, né, o histórico de onde essa decisão foi tomada. Porque na China o que conteve foram os hospitais coletivos que eles montaram para trazer condição de atender o maior número de pessoas. Isso vai chegar muito em breve. A gente vai tocar alguns desafios maiores e não significa que a gente tem que paralisar nesses desafios. A gente está falando ainda E o segundo impacto econômico que vai gerar em decorrência de tudo isso e que nós vamos ter que lidar também. O que você, assim, com a experiência, entendendo o cérebro humano, falaria para a gente ter um posicionamento perante a vida que temos? Então, assim, as pessoas costumam dizer que existe uma zona de conforto onde as pessoas gostam de ficar. Eu acho isso muito ruim. Porque não é exatamente uma questão de conforto. As pessoas ficam ali por uma questão de segurança. Elas estão naquele ambiente porque elas se sentem devidamente seguras. Quando elas arriscam sair dali, elas se sentem ameaçadas. Então, nós precisamos ajudar essas pessoas a ampliar a sua zona de segurança. Fazer a sua zona de segurança ficar maior, para que elas tenham maior liberdade de ação. Porque o que vai acontecendo, à medida que nós temos o agravamento da crise, nós vamos ficando cada vez mais ilhados numa zona de segurança menor. Movimentos mínimos são ameaçadores e eu fico repetindo comportamentos e obviamente que esses comportamentos, quando eles se repetem, eles não trazem possibilidade de mudança, não trazem a capacidade de você conseguir melhores resultados, você fica ilhado naquilo. Então, para esses próximos tempos que a gente vai ter, o que eu peço é que você avalie qual é a sua zona de segurança, o que é que está te ameaçando e o que você precisa de recurso para poder ampliar a sua zona de segurança. Faz isso com você e começa a fazer com os outros que estão no seu entorno. Provoque a reflexão de por que a sua zona de segurança está tão apertada, por que você não está conseguindo nem se mexer dentro dela, para justamente poder fazer essa ampliação, que é uma ampliação da consciência sobre o que me ameaça. Porque muitas vezes eu estou recebendo ameaças e eu não sei de que natureza elas são. Então, ampliar essa consciência faz com que seu gerenciamento emocional também melhore e aí a gente vai ter mais recurso, né? Óbvio que a gente vai ter vários desafios que a gente, quem sabe, nunca imaginou ter, né? E isso é uma coisa interessante, sabe, César? Porque se a gente pensar nos nossos antepassados, eles não gostavam muito de falar das guerras ou das pestes que eles enfrentaram. Eles tinham vontade de, sabe, de encobrir aquela experiência. Só que eles deviam ter falado mais, para nos preparar para o que a gente está vivendo agora. E a gente saberia que eles sofreram muito mais numa gripe espanhola do que nós estamos sofrendo agora. E quem sabe isso seria uma forma da gente acalmar nosso coração e saber, eles passaram por aquilo, nós passaríamos por isso, né? Então, essa ampliação da nossa zona de segurança está muito relacionada com conhecimento de qualidade, aprofundamento dessas relações, e por isso eu acho que é muito importante a gente estar perto para poder trocar essas ideias todas. Não, gratidão de coração. Quero recomendar seu livro. Posso? Está acabando o nosso tempo. Pessoal, um livro que eu sempre recomendo, falo muito do seu trabalho aqui, né? Um livro que ela produziu com muito carinho, vem da antropologia, né? Vai explicar a evolução do cérebro, ela traz toda a parte histórica disso, e que deve ser um livro de cabeceira. Quem não recebeu ainda a recomendação, tá aqui. Eu vou deixar também, eu vou pôr um print. Quem puder dar um print aqui, ó, da gente, eu coloco lá o nome. Está na Amazon, está em todos os lugares para você poder adquirir essa ferramenta, essa consciência. E foi um prazer, doutora, te receber aqui. Prazer é meu. Sabedoria transbordando mesmo. E vamos combinar outras para frente. É sempre um presente te ouvir. Obrigado de verdade. Muito obrigada aí, César. Obrigado a todos que comentaram. Tem um monte de comentário bem legal aí. Que, obviamente, essa coisa da live é que ela impede que a gente interaja tanto. Mas um abração para todo mundo. Me segue no Insta, eu estou sempre publicando um monte de coisas. É possível que algum dos meus conteúdos faça sentido para vocês, tá bom?
Um beijo grande. Beijo grande. Valeu, pessoal. Beijo grande para vocês. Quarta, eu vou fazer essa aula especial de como você conseguir fazer migrar os seus atendimentos para online. Sábado e domingo temos 12 horas de aula para você também aí, corridas de psicanálise, enneagrama, vamos falar de um monte de coisa. Vamos aproveitar esse tempo para trocar. Beijo, doutora. Beijo, pessoal. Obrigado. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Valeu. Boa noite. Bom final de semana.